Eu queria pensar um pouco com você hoje sobre algumas circunstâncias que a nossa vida vive, e nem sempre essas circunstâncias são saborosas, são adequadas. Muitas vezes somos expostos a sentimentos, emoções, situações que geram feridas profundas na nossa alma e acabam por influenciar algumas atitudes de nossa vida. A forma como nos relacionamos com outras pessoas e até mesmo a nossa condição de vida produz sentimentos ruins, posturas ruins, circunstâncias desagradáveis. O menino, neto do rei, filho do príncipe herdeiro, estaria destinado à sucessão do trono de Israel, caso seu pai não tivesse morrido. Agora, aleijado, já não teria mais direito a pleitear o trono, não teve uma infância normal, não correu com as outras crianças, foi levado a Lodebar, e lá ficou e foi levado. A sua vida foi levada, foi tirada dele. Já não possuía mais a riqueza de Saul, rei. Não tinha mais a riqueza do seu pai, príncipe herdeiro, Jonatas. No esquecimento, na obscuridade, vivia em Lodebar. Eu estou falando de Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul. Viveu nesse lugar chamado Lodebar, uma terra de desolação, uma terra de obscuridade, uma terra que não mana leite e mel, uma terra que não há campos, não há pastagem. Lodebar, o lugar onde vivia Mefibosete. E Lodebar representa um lugar de limitação, um lugar de pobreza, um lugar de limitações, de dificuldades, de murmuração. Essa semana nós tivemos a alegria de visitar o pastor Tony e a irmã Edna. Foi tão bom que fomos lá, um grupo aqui da igreja, fizemos a ceia do Senhor. Essa semana vamos visitar o Nilton, viu, Rodrigo? Fazer a ceia do Senhor lá com o Nilton, tá? E quem quiser ir comigo, fale comigo no privado. Nós vamos lá fazer um culto. E na hora que eu cheguei, encontrei o pastor Tony naquela cama. E eu conheço o pastor Tony há muitos anos, 30 anos que eu conheço o pastor Tony. Sempre muito alegre, muito comunicativo. Sempre uma pessoa que vale a pena conversar. E vi a irmã Edna ali, naquela luta com o pastor Tony. Eu me lembrei desse texto e comecei a ler esse texto. Por quê? Porque quando a gente viu o vigor, a vivacidade, o dinamismo, agora em um momento de debilidade. O pastor Tony está debilitado, enfrentando doença severa, um câncer. E eu fiquei pensando, será que existe esperança para um contexto como esse? Foi quando comecei a ler o texto de Mefibosete. E o nosso tema hoje é Lodebar não é mais o nosso lugar. Eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos e eu queria chamar sua atenção para isso. 2 Samuel 4, versículo 4 diz, ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Tinha 5 anos de idade quando chegaram a Jezreel as notícias a respeito de Saul e de Jonatas. Sua ama o tomou e fugiu. Porém, ao fugir precipitadamente, ele caiu e ficou coxo.
Seu nome era Mefibosete. Mas quando a gente vai para o capítulo 9, nós vamos perceber que o capítulo 9 detalha a história de Davi, mostrando bondade para com esse jovem agora, filho de Jonatas. Davi, lembrando da amizade com Jonatas, busca por qualquer descendente de Jonatas para mostrar bondade por causa da sua amizade. Eu não sei você, mas quando a gente considera muito uma pessoa, o simples fato de alguém ser filho dessa pessoa já gera em nós um sentimento favorável. Toda vez que alguém me liga, e um dia me liga, filho de um pastor, amigo meu, lá de Recife, e ele me liga, um jovenzinho, pastor, ajuda meu pai. Aquilo quebrou meu coração e eu fiz de tudo que eu podia para ajudar. Quando a gente encontra um filho de alguém que a gente considera, nós vamos fazer o que for preciso para ajudar. E aí, nesse capítulo 9, diz assim, certo dia, Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Zipa, e o trouxeram a Davi. Você é Zipa? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Zipa. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Observe aqui que às vezes o bem que a gente quer fazer a alguém até motivado por um relacionamento se traduz numa bondade de Deus. Ele tinha uma amizade com Jonatas, queria honrar um compromisso feito com Jonatas, mas na hora que ele diz para Zipa, ele diz assim, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Zipa. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está? Perguntou o rei. Zipa respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está o teu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade alguma como eu, que não vale mais do que um cão morto? E aqui, pastor Nildo, o pessoal da psicologia vai fazer a leitura da autoestima desse menino. Ele se considera um cão morto. Então o rei mandou chamar Zipa, servo de Saul, e disse, dei ao neto do seu senhor tudo que pertence a Saul e a sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Zipa tinha 15 filhos e 20 servos. E naquela época, ter 15 filhos era sinal de bênção. Por isso o pastor Vili está no caminho.
Só faltam agora 12. Versículo 11. Sou seu servo, respondeu Zipa. Farei tudo o que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Zipa se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Interessante que Davi tinha 17 filhos que vinham almoçar no palácio. E na hora de uma refeição, quem já comeu à mesa do rei sabe o cerimonial que é. Quem já almoçou na mesa do prefeito, na mesa do governador, na mesa do presidente da república, é uma situação complicada. Primeiro, há uma disputa para lá sentar. Todo mundo quer sentar à mesa do governador, mas há a mesa dos de lá. Mas nessa mesa aqui só senta quem o governador quiser. E quando ele acha graça aos seus olhos, ele te chama para o lado dele. Eu me lembro que uma vez eu estava em um almoço com um governador, não vou dizer o nome dele, não é o atual, é um anterior. E a nossa igreja era roubada toda semana. E eu fui lá fazer uma queixa. Falei, olha, eu estou vendo o seu esforço aí, o senhor tem feito comprando viaturas, armas, ferramentas, mas a violência continua crescendo. Continua crescendo em Curitiba. Por que o senhor está falando isso? E um governador, vocês vão já, pelo jeito, saber quem eu estou falando. Porque só a minha igreja, governador, foi roubada esse ano 6 vezes. Isso não é roubo, pastor. Isso é brincadeira de criança. Falei, que brincadeira, governador? Isso não. Na sua época, por exemplo, vai me dizer que você não subia num muro para roubar uma mecha do quintal do vizinho? O senhor nunca fez isso? Falei, eu nunca fiz isso, governador. Aí eu falei num tom bravo, nunca fiz isso, governador. Você nunca fez? Eu falei, nunca fiz, porque na minha terra não tinha mecha, tinha manga. Ele deu a risada e, pastor, o quê? Senta aqui, senta do meu lado. Aí eu saí do outro lado, sentei do lado dele. Ele virou um grande amigo. Sentar à mesa do rei era uma espécie de visibilidade, de reconhecimento, de autoridade. E de repente os filhos de Davi vêm chegando, vem um de um lado, outro do outro. E eles vão vendo ali um mais forte, um mais bonito, um mais elegante. E de repente vem alguém arrastando e fazendo barulho com uma, sei lá o quê. Talvez ele usasse, o que eu já vi gente coxo usar um tamanco de madeira. De repente vem o barulho de um tamanco chegando. Quem é aquele lá? Aquele é Mefibosete. Mas de onde ele vem? O rei quer que ele sente à mesa. Aleluia, pastor. Bonita essa cena. Bonita essa cena. A inclusão, o acolhimento, o aconchego de alguém que não merecia estar lá. Mas havia um juramento. Havia um compromisso. E eu ainda hoje valorizo muito os compromissos do fio do bigode. Eu não gosto de desonrar um compromisso. Compromisso feito é compromisso assumido. Não gosto de furar. Não gosto de me atrasar. E tenho dificuldade com quem fura. Mas havia aqui em 1 Samuel 20... versículo 14... quando houve aqui uma situação entre... Vamos ler o texto. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente, se eu não avisar você para que possa escapar em segurança. Aqui é Jonatas falando com Davi quando o rei Saul tramava matar Davi. Saul era o rei.
queria matar Davi, mas Jonatas era amigo de Davi. Jonatas, filho do rei, amigo de Davi. Dizendo exatamente isso: olha, meu pai quer te matar, mas olha, se ele quiser fazer uma trama contra você, eu vou te avisar. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. E que você me trate com amor leal do Senhor, enquanto eu viver. Mas se eu morrer, disse Jonatas, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Esse é o compromisso que Davi tenta alguns anos depois, 15, 20 anos depois, ele se lembra e tenta honrar. Interessante que esse juramento não foi apenas feito a Jonatas, ele também faz esse juramento ao próprio rei Saul. E você que conhece a história bíblica vai lembrar que Saul estava tentando matar Davi. E Saul tem uma dor de barriga, entra numa caverna. E ali na caverna, o texto diz que ele está aliviando o ventre. Um termo nobre para você identificar o que você estava fazendo naquele horário indevido. Onde é que você estava, pastor? Estava aliviando o ventre. Enquanto Saul estava ali aliviando o ventre, Davi vai devagarinho e tira um pedaço das vestes de Saul. Os soldados de Davi queriam que Davi matasse Saul, porque Saul tentou matá-lo mais de uma vez. Mas aqui, depois de um tempo, olha o que diz o versículo 23. Não, capítulo 24, versículo 19 em diante. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos, disse Saul. Que o Senhor te recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, dizia quem queria matar Davi. Hoje vejo que você verdadeiramente será rei, e que o reino de Israel prosperará sob o seu governo. Aí ele pede um juramento, Saul pede um juramento a Davi: jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul um juramento, e Saul voltou para casa, mas Davi e os seus homens foram para a sua fortaleza. Aqui a gente tem já um indicativo de um mundo em que as pessoas não honram compromisso, não honram palavra, não honram responsabilidade. Deus espera que nós, crentes em Cristo Jesus, sejamos diferentes. Não faça nenhum juramento, mas se fizer, honre. Não diga uma coisa e depois esqueça o que você disse. Mas se disser, honre. E aí, ele tenta honrar o compromisso feito com Jonatas, honrar o compromisso feito com Saul, e procura saber, existe alguém da família de Saul, de Jonatas? Aí alguém disse, existe alguém. Aonde ele está? Está em Lodebar. A palavra Debar representa pastos verdejantes, pastos de árvores frondosas. Debar significa ambiente próspero, seguro, confiante. Mas a partícula no, ela é negativa. Aonde está o filho de Jonatas? Ele está em Lodebar. Ou seja, em um lugar onde não há prosperidade.
em um lugar onde não tem pastos verdejantes. E Lodebar vai representar um lugar de desamparo, um lugar de isolamento, um lugar onde a ama, a cuidadora de Mefibosete, fugiu, levando ele para aquele lugar. E Mefibosete vive ali por muitos anos, marginalizado, esquecido, passando dificuldades. E esse Lodebar simboliza para nós hoje, no século 21, nossas vidas, antes de encontrarmos a graça de Deus. O salmista vai dizendo que quem sou eu? Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o Senhor nos resgatou. Paulo vai dizendo, miserável homem que eu sou. Então, Lodebar vai simbolizar exatamente tudo aquilo que nós éramos antes de sermos encontrados por Jesus. A situação de Mefibosete diante da bondade de Davi é uma ilustração da graça de Deus para com um homem pecador que se esconde da presença de Deus. O homem pecador é aquele que se sente culpado, é aquele que às vezes não quer vir à igreja porque acha que todo mundo sabe o seu pecado. O homem pecador é aquele que se esconde da palavra de Deus porque sabe que a palavra de Deus vai acusar o seu pecado. Eu me lembro de uma pessoa, uma vez, que resolveu separar da mulher. E ele nunca mais veio à igreja. Aí um dia ele queria falar comigo, marcou para conversar comigo, disse, olha, eu te espero na igreja. Na igreja não, pastor. Eu falei, por que não, cara? Disse, não, vamos nos encontrar no parque tal. E deu o nome do parque, e eu fui no parque. Quando eu chego lá no parque, ele disse, pastor, eu não fui na igreja e nem quero ir para a igreja porque eu quero me separar da minha esposa. E na igreja, todas as mensagens que eu recebo é de que eu não devo me separar. Então, eu queria conversar com o senhor aqui. Chamei o senhor aqui para dizer que vou me separar da minha esposa. Mas ele sabia que estava errado. Ele sabia que tinha que fugir da presença de Deus. Lodebar já não é mais o seu lugar. Por isso, deixe-se alcançar pelo que você não merece. Quando a gente fala de graça, nós não merecemos. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não merecemos a salvação de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. Porque nós somos pecadores e o nosso pecado produz uma separação de Deus. Mas Deus, com a sua graça, nos alcança e mesmo sem merecermos, Ele vai nos buscar lá de Lodebar, nos coloca para sentar à sua mesa e desfrutar da sua presença. A mesa do rei é um lugar para quem estava refugiado em Lodebar. Mas você precisa deixar-se alcançar pela graça de Deus. Mefibosete é agraciado pela lealdade do rei. Davi agora está no trono, tem um exército poderoso. Deus tem abençoado Davi de uma maneira tão grande que ele dá a Mefibosete todas as terras do rei anterior. Imagine a expansão do reinado de Davi, de Israel. E em meio à prosperidade, Davi se lembra daquele querido amigo, Jonatas, e da aliança que fizera com ele de ser bondoso com a sua descendência. Davi então quer saber, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade. Assim como Davi estendeu sua bondade a alguém sem mérito, Deus nos dá sua graça sem merecimento. Gente, quem conhece a história das dinastias e das
monarquias. Eu gosto muito de filme épico. A trama que acontece dentro do palácio, quando alguém ascende ao trono, eles aprisionam todos os descendentes. Está viralizando aí o sermão do domingo passado só por causa do coraçãozinho que eu fiz. O YouTube jogou no ar o coraçãozinho. Ainda hoje tem gente, pastor, que legal, o YouTube está jogando um senhor com coração. Acho que é assim, coração. E tem uma série que eu assisto exatamente de um rei. E o filho do rei, agora uma criancinha, está sobre a guarda do rei atual. Não vou dizer o nome não, porque tem muita gente aí que está assistindo série demais aqui nessa igreja. Mas quando um rei chegava ao trono, matava os descendentes, ou então aprisionava. Mefibosete não merecia isso. Se você prestar atenção à leitura do texto, vai perceber que há, inclusive, um preconceito ali. Um aleijado. Hoje essa palavra não pode nem ser dita. Você não pode mais dizer que fulano é aleijado. Hoje a pessoa é atípica. Há sim, um aleijado, querendo que o rei dissesse: esse não merece receber a graça de Deus. Só que eu olho para esse homem aleijado, marginalizado, longe do palácio, como sendo eu e você, quando estávamos afastados da graça de Deus. A graça salvadora de Deus não impõe condição, não alcança quem merece, alcança quem não merece. A graça de Deus é seu favor a quem não merece, mas que dela necessita. Eu não mereço, mas necessito. Eu não mereço, mas preciso. E a gente cantava o hino: eu perdido, pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Modebar já não é mais o seu lugar, por isso deixe-se alcançar pelo que você não merece. E você não merece, mas a graça de Deus está disponível para todo mundo. Eu sou pecador, você é pecador, a pessoa que está do seu lado é pecadora. Nenhum de nós merecemos o perdão, o amor, ser achado por Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. Tão bom a gente celebrar isso, Deus nos alcançou. Deus nos alcançou. Segundo lugar, a situação de Mefibosete nos leva a pensar que, ainda que pareça irrecuperável a situação, a graça do Senhor transforma. Ainda que pareça irrecuperável, Deus vai ao nosso... Aquele homem não podia viver exposto. Parecia alguém condenado a viver no esconderijo, limitado, sendo ajudado nas surdinas. Parecia uma situação irreal, mas ele foi visto, acolhido e recuperado. Por isso hoje nós precisamos crer na graça, pois ela estende-se a quem parece irrecuperável. Parece que não há mais jeito. Talvez não tenha mais jeito para você. Eu contei domingo passado sobre a cura do Alzheimer da irmã que tinha mais de 80 anos. Parecia impossível. Deus curou. Não existe situação irrecuperável para Deus. Deus tudo pode. E nós precisamos crer nisso. Deus tudo pode. A situação de Mefibosete o torna indigno aos olhos humanos. Mas Deus o alcança.
Nós somos seres pecaminosos. Nossa inclinação para o mal está dentro de nós. Todos nós pecamos, todos nós somos permanentemente aleijados nessa terra, tendenciosos a fazer o mal. Todos nós somos lutadores contra a carne. Mas Deus, com a sua graça, nos ama, nos alcança e vem recuperando nossa vida. Foi nesse estado que Deus restaura, que Davi restaura a condição de Mefibosete. Interessante que a palavra de Deus em Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor para nós. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E é tão bom saber que Deus ama a gente, mesmo sendo a gente ainda pecador. A gente às vezes pensa que não tem reparação para situações. Deus repara. Uma das coisas interessantes que está acontecendo aqui na nossa igreja, digno de nota, já falei isso e vou falar de novo, é como as pessoas que estão vindo para cá estão recasando com a primeira esposa, com o primeiro marido. Uma separação de um casal que se ama parece que não tem mais jeito quando os dois se casam com outras pessoas. Eles se separaram por alguma razão, não vamos entrar no mérito disso. De repente acharam a outra pessoa, bonitinha, inteligente, que tem quase sempre o comportamento diferente daquela que a gente não, que eles já foram casados. E depois descobre que não é por aí, nem é assim. Acabam se separando do segundo casamento e voltam para casar com o primeiro casamento. Tem mais de 6 casos aqui na igreja, sabiam? Mais de 6 casos. Eu acho isso lindo, gente. Ó, já tem gente. Quem é? Quem é? Ora. Não tem ninguém fazendo isso não, estou brincando. É que alguém estava cochilando, aí eu... Mas é tão bom saber que Deus é o Deus que recupera o que parece ser irrecuperável. Deus restaura. Restaura casamentos, restaura relacionamentos, Deus restaura a visão, Deus restaura a saúde, Deus restaura o homem pecador perdido, longe de Deus. Terceira coisa que esse texto me faz pensar é que Lodebar já não é mais o seu lugar, por isso deixe-se alcançar pela graça de Deus, ainda que você não mereça, ainda que parece ser irrecuperável sua situação. Terceira coisa, reposicione sua vida pela graça. Não reposicione sua vida pela lei. Não reposicione sua vida pelo que você pensa que merece. Não reposicione sua vida pela injustiça que você pensa que sofreu. Não reposicione sua vida pelo autoconhecimento de si próprio, da sua conta bancária. Interessante que quando a gente reposiciona a nossa vida pela graça de Deus, como isso é maravilhoso. A vida de Mefibosete foi reposicionada. Ele estava fora do propósito de Deus, por isso Mefibosete é trazido de um lugar árido, seco, deserto, é trazido para o palácio. Davi quer saber onde estava Mefibosete e descobre. Davi manda trazê-lo de volta do lugar do esquecimento, do lugar da humilhação, onde vivia, onde morava, onde se escondia, para reposicioná-lo perto de si, em Jerusalém. Aquele homem entra agora que saiu fugido nos braços de uma ama, chorando porque caiu e as suas pernas estavam quebradas. Não teve cuidado médico, por isso que ficou paralítico.
E ele sai fugido, escondido, desconfortável, com dores, com sentimentos terríveis na alma. Agora ele entra em Jerusalém. Eu fico pensando, qual é o sentimento de Mefibosete? O rei mandou te chamar. E manda a carruagem buscar. Ele deve ter pensado, o rei quer me matar pessoalmente. Porque agora ele vem na carruagem. E aí, ele entra em Jerusalém, se foi daqui que eu saí, machucado. Depois, ele entra no palácio. E ele diz, foi daqui que eu saí, levado. E agora, Davi o coloca na mesa. O transforma em senhor de terras. Tem um grupo de mais de 30 pessoas para servi-lo. Deus faz a mesma coisa com a gente. Através de Jesus, Deus nos acolhe, nos recebe. Ele nos resgatou da nossa Lodebá pessoal, da escravidão, da morte, do pecado, e colocou de novo nossos pés na rocha que é Jesus. Lodebá já não é mais o seu lugar. Por isso, deixe-se alcançar pelo que você não merece, ainda que pareça irrecuperável. Deixe a graça te reposicionar. Em último lugar, aceite o favor de Deus. Mefibosete aceita o favor real. No início ele estava com medo quando foi encontrar Davi. Mas Davi ministra a graça. Davi não queria humilhá-lo, mas queria exaltá-lo. Então ele diz, não temas, disse Davi, pois é certo que eu tratei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Você já comeu com alguém que você não gosta? Você já comeu com alguém que você está brigado? Você tem uma indisposição aqui, Rodrigo, a gente estava discutindo sobre futebol, Rodrigo é flamenguista. A gente nota na maneira de vestir, né? Preto e vermelho. Ó, já quer brigar comigo, ó. Quer brigar. A gente briga por causa de time, fecha o tempo e agora a gente vai ter que almoçar junto. Gente, é difícil, hein? Eu não me lembro de ter almoçado com alguém que estivesse de mal, obrigado. Não me lembro, viu? Então, se alguém está brigado comigo, quer me chamar para almoçar, primeiro faça as pazes comigo, senão eu não vou. Quem é que está brigado comigo aqui? Levanta a mão. Não, só no coração. E aí, a gente não senta à mesa a gente não come. Eu não gosto de comer sozinho, tá? De vez em quando eu estou aqui na igreja, preciso almoçar com alguém, fico procurando pessoas para almoçar. Aí, de vez em quando, fico chamando um, chamo o outro, todo mundo não pode. Aí, às vezes, eu vou na cozinha, graças a Deus, tem ovo ali, e eu almoço ali sozinho. Mas entre almoçar com alguém que é meu adversário, que eu não gosto, e almoçar sozinho, eu prefiro almoçar sozinho. Aí, Davi diz, você, a partir de hoje, vai almoçar comigo todos os dias. É uma honra extraordinária, a gente não sabe o que é isso, a gente não faz ideia. E ele simplesmente só podia aceitar, não tinha outra opção. Qual seria a opção se ele rejeitasse? Um rei normal, que não fosse temente a Deus, mataria. Mas um rei temente a Deus talvez pudesse fazer uma postura, não, meu filho, pensa melhor, vem cá, me perdoe, o que é que eu fiz? Eu tenho um compromisso com o seu pai, vem cá, menino, você está fora de si. Penso eu que um rei temente a Deus iria ter uma postura diferente. A vida de Mefibosete terminou muito melhor do que começou. Mefibosete recebe a restituição da sua herança, experimenta a bondade de Davi,
experimenta a generosidade de Davi. Recupera a herança dos seus pais, recebe provisão, fartura, graça restauradora de Deus também é oferecida a mim e a você, e nós precisamos aceitar a graça salvadora. Tem gente que não aceita a graça. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de aceitar presente. Eu conheço gente que tem dificuldade de aceitar generosidade por causa do orgulho, da vaidade. Não, deixa aqui o meu, eu pago. Mas por que você paga o seu? Eu quero abençoar a sua vida hoje. Não, pode deixar aqui o meu, eu pago. Eu não devo nada a ninguém. Graça se recebe. Receba a graça de Deus. Gente, é tão bom quando a gente entende que é Deus que está usando outras pessoas para nos abençoar. É tão bom perceber isso. Mefibosete não rejeita o favor do rei Davi. E sua vida foi completamente transformada. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você não rejeitar o favor de Deus através da sua graça. Deixe que a graça do Senhor alcance você aonde você estiver. Ainda que pareça irrecuperável a situação, receba a graça de Deus. Reposicione sua vida. Pela graça de Deus, eu vou fazer o que é preciso fazer, e o nome disso é graça. Aceite o favor real. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, quando não entramos em sua presença em oração e permitimos que os velhos medos, que as frustrações, que os desesperos, que a falta de perspectiva ocupe novamente nossa mente, é porque nós não estamos aceitando. Quando a situação ruim domina a nossa mente e a gente não dá lugar para a graça de Deus, nós não estamos aceitando o perdão, a inclusão, o amor. Eu não fiz nada para merecer o amor de Deus. Você também não. Mas o amor de Deus me alcançou. Alcançou você. Aí a gente às vezes tem um outro peso para tratar com outras pessoas. Aí eu já não compartilho o amor. Muito obrigado. A boa notícia que o Evangelho traz para nós é muito clara, gente. Nós não estamos mais em Lodebar, nós estamos na graça de Jesus, amém? Nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos focar nisso, precisamos receber isso. Você foi chamado pelo rei para comer à mesa do rei. Você foi chamado pelo rei para deixar para trás tudo aquilo que era desesperança, sofrimento, ausência de paz no coração. E você não fez nada por isso, você simplesmente precisa dizer, como disse o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aceitarei, tomarei o cálice da salvação. Essa semana recebi um colega que mora nos Estados Unidos, e ele veio aqui, queria se encontrar comigo, e nesse encontro ele disse: Ilquias, me conte aí, você é de Curitiba? Eu falei: não, rapaz, eu sou do Nordeste. Como foi que você veio parar aqui? E a minha história é uma história bonita, dá até para virar um livro. História muito bonita. Eu fui tirado lá de Recife. Cheguei aqui em Curitiba meio coxo. Dormi no chão. Não dormi na rua.
mas dormi no chão. E olha, gente, como foi tão bom ver a graça de Deus na minha vida. Tenho a minha vida simples, gostosa, confortável, no meio de um povo que eu amo e de um povo que me ama. Interessante que essa é uma característica aqui da nossa igreja. Eu me lembro quando o Nildo chegou aqui, vindo de lá. Me lembro quando o Vili chegou aqui, um piá do Rio Grande do Sul, gaúcho. Me lembro quando Débora, Michael chegaram aqui. Quando cheguei aqui, encontrei Rogério. Morava lá no fim do mundo. Vinha para cá na sexta-feira. E Léo e Ana eram os conselheiros da juventude. Lembra disso? Essa turma toda, quando você viu chegar aqui, né? Você lembra da Silvia quando chegou? Não vou nem falar nada. Porque ela não está aqui hoje, não vou falar por trás. Marcão, Cris. Vocês chegaram aqui, olha, sinto muito. Sinto muito de vocês. Vocês conseguem viver hoje a vida sem a presença da Mel? E foi aqui que a Mel chegou, e é graça. É graça. Samara e Márcio. Hein, Samara? Graça. Graça de Deus. Levi. Nem se esconda atrás dessa barba bonita aí que eu vou ver você. Levi e Gabriel, gente, vocês não fazem ideia. Tímidos ali. E hoje casados. Filhos lindos. Graça. Graça de Deus. Você consegue olhar para a sua vida e reconhecer graça na sua vida? Você consegue lembrar de Lodebar na sua existência? O que foi Lodebar na sua vida? O que foi aquele momento difícil que você viveu, que parecia que não tinha jeito, que parecia que era irrecuperável, parecia que não ia mudar? E hoje você está firme aqui, a graça de Deus veio sobre você. Mas eu conheço gente que hoje ainda está em Lodebar. Assim como eu conheço os que eu citei, conheço você que ainda está em Lodebar, vivendo uma vida que não devia viver. Deus não quer isso para você. Deus quer transformar a sua vida. Mas não quer que você ponha a sua vida em ordem por causa da lei. Quer que a graça de Deus reposicione sua vida. Deus quer que você endireite seu viver. Deus quer que você honre a esposa que você ama, que você tem. Que você honre o marido que você tem. Que você honre o pai, a mãe que tem. Que você valorize os filhos e o diálogo que possui com eles. Deus não quer que você insista em viver em Lodebar, porque lá já não é mais o seu lugar. O seu lugar é na graça da presença de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao coração de pessoas que precisam tomar atitude, consertar a postura, consertar a vida, buscar viver uma vida de santidade, honrar compromisso, viver como aqueles que a graça do Senhor alcançou. E nós, todos juntos, possamos aceitar a graça de Deus e olhar para trás e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto orando. Pai querido, aqui estamos nós, alguns de nós com o coração muito agradecido por tudo que o Senhor fez conosco. Agradecido porque o Senhor nos alcançou na nossa situação difícil
e hoje nos coloca à mesa do Senhor, desfrutando da bondade do Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Quero pedir por aqueles, ó Deus, que sabem que precisam reposicionar sua vida, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui precisando tomar decisões para Ti, decisões contigo, para poder sentar à Tua mesa, com o mesmo sentimento de gratidão. Nós queremos, ó Deus, agradecer porque a graça do Senhor está sempre disposta a nos alcançar. Nos permita, Senhor, sermos alcançados pela Tua graça. Pai, nos ajuda a confiar que aquilo que parece difícil e impossível, o Senhor entra com provisão, com providência. O Senhor nos ajuda, nos capacita, nos dá força, nos dá coragem, nos dá condição de resolver situações aparentemente irrecuperáveis, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça alcance pessoas aqui, alcance casamentos, alcance famílias, alcance situações profissionais, saúde de pessoas. Quero pedir, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a reposicionar nossa vida na direção do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor nos dê condição de aceitarmos o convite do Senhor para estarmos à Tua mesa com a consciência tranquila, ainda que pecadores nós sejamos. Pecadores perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. Abençoe, Pai, cada família aqui representada. Quero te pedir que o Senhor esteja conosco na semana que hoje começa. Que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua graça. E que a gente possa celebrar cada percepção de graça do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.